Fala pessoal, professor Alex aqui e essa videoaula vai começar com uma pergunta. Será que todos os pontos dessa reta podem ser representados por números racionais? Preste atenção nessa pergunta. A gente sabe que o contrário é verdade. Dado qualquer número racional, eu encontro um ponto da reta para representá-lo, assim como nós fizemos na aula anterior, todas aquelas construções anteriores, certo? Mas a pergunta aqui é outra. A pergunta é, será que todos os pontos da reta têm um correspondente racional para representar? Essa é a questão. E a resposta é não. Como é que eu vou fazer para provar isso para você? Eu vou fazer a seguinte construção. Aqui, ó, no intervalo entre 0 e 1, eu vou construir um quadrado de lado 1. Então, daqui até aqui, eu vou construir um quadrado de lado 1. Perdão. Construir um quadrado de lado 1. Quadrado, 4 lados, e o lado médio 1. Isso aqui é um quadrado de lado 1, certo? A minha pergunta para você é, quanto mede esse segmento aqui, ó? Para responder, considere esse triângulo. Esse triângulo está aqui. Sabe-se que ele é retângulo aqui. Esse lado mede 1, esse lado mede 1, são os catetos, e eu quero saber qual é a diagonal desse quadrado, que é exatamente a hipotenusa. Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso significa que x ao quadrado é igual a 2, isto é, x é igual à raiz quadrada de 2. Quanto mede esse segmento aqui? Ele mede exatamente raiz de 2. E daí? Bom, e daí que eu vou continuar minha construção traçando um círculo, centro no zero, raio igual a raiz de 2. Se o raio desse círculo é raiz de 2, então esse ponto aqui sobre a reta, ó, é o ponto correspondente ao número raiz de 2. Aí você me pergunta, tá, você não disse nada ainda, você disse que ia me mostrar que nem todos os pontos da reta podem ser representados por números racionais. Você descobriu um ponto da reta que corresponde à raiz de 2. E daí? Bom, a resposta para essa pergunta é: raiz de 2 não é um número racional. Isto é, nem todo ponto dessa reta pode ser representado por um número racional, porque, por exemplo, esse não é racional. Ah, não acredito que raiz de 2 não é racional. Deve ter algum número racional que representa a raiz de 2. Vamos investigar? Minha tarefa nesse momento é descobrir quanto é raiz de 2. Qual é o número racional que representa a raiz de 2? Bom, a gente sabe que raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Isso significa que raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. É um número entre 1 e 2. É 1, alguma coisa. Então, olha, 1 é menor do que raiz de 2, que é menor do que 2. Isso é óbvio. Então, a gente vai começar por esse caminho aí. Se está entre 1 e 2, gente, sei lá, pode ser 1,1. Mas pra gente saber, a gente vai ter que multiplicar 1,1 por 1,1 e ver quanto dá. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Fechou aqui? 1, 2, 1, 2 algarismos depois da vírgula. Então, 2. 1,21. Não é. É um pouquinho maior. Vamos tentar 1,2. 1,2 vezes 1,2. Isto é, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. 4, 4, 1. Ó, é maior. Tô chegando perto, ó, tô aumentando. Vamos tentar 1,3. 1,3 vezes 1,3. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 9, 6, 1. 2 algarismos. Opa, tô quase perto. 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 vezes 1, 6, 9, 1. Opa, olha só como é que eu cheguei perto.
Eu acho que é 1,5. Vamos lá, 1,5. 5 vezes 1,5. Mentira, eu sei que não é. 5 vezes 5 é 25. 2. 5 vezes 1, 5, 7. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. 5. 12. 2. Opa! Que é isso? Não é 1,4 e não é 1,5. Então está entre 1,4 e 1,5. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tentar 1,41, 1,42, 1,43, 1,44, 1,45, 1,46 e assim por diante, porque está entre 1,4 e 1,5. Então fazer esses mesmos cálculos, esses mesmos produtos aí, utilizando números entre 1,41 e 1,49, tá? Vamos fazer, mas pelo amor de Deus, vou fazer assim não. Eu vou usar a planilha do Excel para fazer aqueles cálculos para mim. Que cálculos? Olha, eu fiz lá 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e assim por diante. Eu fiz tudo ao quadrado, não foi? Então aqui eu vou fazer de forma direta, ó. Copiei, colei. Aqui vai ser igual ao quadrado desse. Então esse aqui, acento circunflexo 2, quadrado. Então 1,1 ao quadrado vai ser 1,21, 1,2 ao quadrado vai ser 1,44 e assim por diante. O que a gente descobriu lá? A gente descobriu que a raiz quadrada de 2 está entre 1,4 e 1,5, porque o quadrado desses dois está entre 1,96 e 2,25, tá? Então o 2 está aqui no meio em algum lugar. O que a gente precisa? A gente precisa continuar isso fazendo com 1,41, 1,42 até 1,49, tá? Então, ó, eu vou pegar 1,4, 1,41, 1,42. Vou selecionar aqui, arrastar. Isso aqui ao quadrado é quanto? Arrastou. Opa, 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 opa. Tô perto, hein? Ó, a raiz quadrada de 2 está entre 1,41 e 1,42, porque 1,41 ao quadrado é esse número, 1,42 é esse número. Um falta, o outro passa. Então, ó, perceba que eu estou chegando perto, tá? Então, 1,41 e 1,42. O raiz de 2 está entre esses dois números. 1,41. Então, a gente vai tentar 1,41, 1,412, 1,413 e assim por diante. Então, eu vou dizer para você uma coisa. Raiz de 2 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos decimais é 1,4142135623. Observe uma coisa. Eu vou continuar fazendo isso. E eu te garanto, esse decimal vai ser infinito. E pior, ele não é periódico, ele é um decimal infinito e não periódico. Tá? Você pode perceber que não existe nenhum padrão nessa lista de números após a vírgula aqui. Tá? Então ele não é uma dízima periódica, não é um decimal finito. Aí você diz assim para mim, professor, mas não acredito em você. Eu acho que vai dar um decimal finito, em algum momento a gente vai conseguir chegar no resto zero lá. Vou provar para você que não. É o seguinte, eu vou provar para você que raiz de 2 não é racional. Isto é, você não vai conseguir encontrar um decimal finito e nem uma dízima periódica em todos aqueles cálculos que a gente acabou de fazer. Para isso,
eu vou fazer uma prova por contradição. Suponha o seguinte, suponha por contradição que raiz de 2 seja um número racional. Se no final eu encontrar uma coisa falsa, eu provo que raiz de 2 não é racional. Suponha por contradição que raiz de 2 é racional, isto é, raiz de 2 pertence a quê? Isso significa que existe uma fração que representa a raiz de 2, ou seja, existe um p sobre q, com q diferente de zero, tal que isso é igual a raiz de 2, certo? Eu preciso que você considere essa fração p sobre q aqui, ó, irredutível. Você já simplificou até onde dava. Isso significa o quê, professor? Significa que p e q não têm fatores comuns. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Gente, se p e q não têm fatores comuns, p ao quadrado e q ao quadrado também não tem. Então a gente tem que raiz de 2 é igual a p sobre q. E multiplicando isso cruzado, coloca um aqui de baixo, multiplica cruzado, nós temos que p é igual a raiz de 2 vezes q. Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, então elevar tudo isso aqui ao quadrado, eu obtenho p ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado e q ao quadrado. Ou seja, eu obtenho essa expressão aqui. Olha que interessante essa expressão. O que está dizendo aqui? Está dizendo que p ao quadrado é o dobro de q ao quadrado. P ao quadrado é o dobro de q ao quadrado. Isso é uma contradição, tá? Porque por definição, ó, p e q não têm fatores comuns. Então p ao quadrado e q ao quadrado também não pode ter. Então eles não podem ser múltiplos. Consequência disso, raiz de 2 não é um número racional. Então, esse número aqui, esse ponto aqui da reta, ó, representado por raiz de 2, não é um número racional. Então a resposta para essa pergunta aqui é não. Nem todo ponto da reta pode ser representado por números racionais. Existem pontos que são representados por números que não são racionais. Esses números que não são racionais, por exemplo, raiz de 2, é um número que não é racional. O que tem esse número? Ele é um número, a representação decimal dele é infinita e não periódica. Assim como raiz de 2, o raiz de 3 também é irracional. Raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, um número racional muito conhecido, π, que é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, entre outros, né? Então, o que vem a ser um número irracional? Os números irracionais são aqueles cuja representação decimal é infinita e não periódica. Então, sobre a reta, nós não temos só números racionais, nós temos números que nós chamamos de irracionais também. Eu fico por aqui, um grande abraço, até a próxima.